Na aula de hoje, nós vamos começar a falar sobre didática. Afinal de contas, o que é didática? Para que ela serve e como é que ela entra nesse processo de ensino-aprendizagem? É o que vamos ver a partir de agora. Então, nós vamos fazer nesta aula uma introdução à didática, já que a didática é um campo muito grande e muito antigo também, né? Nós vamos começar mostrando qual o contexto da didática. O contexto da didática são as salas de aula. Em princípio, sempre foi assim. Mas, na atualidade, com a proliferação do número de ambientes virtuais, eles também se integram como espaços e contextos onde se tem atividades e ações de ensinar e aprender. Então, também são parte do trabalho feito e das reflexões da didática. Então, nós temos como contexto a sala de aula e todos os ambientes virtuais que estão focados nas relações de ensino e aprendizagem. O fenômeno que ocorre nesses espaços, qual é? Principalmente o fenômeno de ensino. Qual é o papel, qual é a função do professor nesses espaços? O papel que ele exerce ao ensinar. Para o professor Libânio, que é um grande estudioso da didática, ele nos diz que ela estuda o processo de ensino tomado em seu conjunto, ou seja, os ambientes, as salas de aula, os espaços diferenciados, presenciais ou virtuais, de se ensinar e, é claro, a maneira como os alunos também vão aprender nesses espaços. E aí nós começamos com a palavra e o conceito inicial. Como é que a didática, quem é considerado, vamos dizer, o pai da didática? Então, apresento a vocês Comênios. O Comênios era um religioso que viveu durante o fim do século XVI, início do XVII, e ele nasceu na República Tcheca, mas passou pela Polônia, para a Alemanha, até que foi se estabelecer na Holanda e lá morreu em 1670. Ele escreveu muito, porque além de ser um religioso, ele também era um professor e estava muito preocupado com a aprendizagem. Tanto que escreveu um tratado sobre a didática que ele atualizou quando foi para a Holanda. E na Holanda houve o maior interesse pelo trabalho dele e lá ele então publicou a grande obra pela qual ele é conhecido, que é a Didática Magna, que foi publicada pela primeira vez em 1649. Por que essas datas são importantes? Porque naquela época a Holanda estava se expandindo na navegação, era a época dos grandes descobertas, dos grandes descobrimentos. E a Holanda passou a ter colônias em diferentes espaços da América. E ela precisava, nessas colônias, inclusive no Brasil, né, com as invasões holandesas, eles se estabeleceram e ficaram até bastante tempo, mais de uma década, no Nordeste, e eles precisavam ensinar. Então, toda a atividade que o Comênios propunha na Didática Magna era muito bem-vinda para poder ensinar aquilo que ele diz, um método universal de ensinar tudo a todos. Então, veja que a concepção da didática era de criar processos, métodos, para se ensinar tudo a todos, ou seja, independente das especificidades dos conteúdos, das pessoas, todos poderiam ensinar se trabalhassem com os passos, com a metodologia proposta
na didática magna. Então, é importante saber que esta foi a primeira visão construída para poder trabalhar com a didática. Mas a didática, a maneira de se ensinar, não começa, vamos dizer, com esta publicação, nem com convênios. Ela já existe do momento em que nós temos relações humanas de ensinar e aprender. Existem processos, métodos, maneiras de se ensinar que já eram previstos desde a antiguidade. Como é que eu aprendo? Como é que eu ensino? Então, todos esses procedimentos, eles vão decorrer, né, de vários tipos de maneiras diferentes que são concebidas de como é que eu posso ensinar e qual é a maneira de aprender. E esses processos, eles vão estar de acordo com a personalidade, a experiência, o conhecimento de cada um dos seus autores ou professores, né? Então, a didática, ela é apresentada por meio das teorias de ensino, das teorias de aprendizagem e pelas abordagens pedagógicas. Elas refletem as relações ocorridas no ato de ensinar e aprender de acordo com as visões educacionais de cada teórico, que foram vivenciadas empiricamente em um determinado espaço e momento social. Então, essas maneiras diferenciadas que foram propostas por vários teóricos, elas foram experimentadas, na grande maioria, por eles mesmos. Eles desenvolveram, são grandes educadores, desenvolveram formas diferenciadas ligadas ao contexto em que eles atuavam e criaram metodologias, maneiras diferentes de se trabalhar para ensinar e garantindo que todos pudessem aprender. Elas englobam, em geral, todas essas teorias, conceito de educação. Então, o que é educação para diferentes épocas e diferenciados educadores e teóricos da área? Qual é a relação que ocorre entre o ensino e a aprendizagem? Como é que se dá esse processo? Qual é o papel que o aluno e professor têm dentro da sala de aula? Então, é importante saber porque, para alguns autores, o aluno não poderia nem se mexer. Então, existem, inclusive, as maneiras, existem lógicas, teorias que mostram que a aprendizagem se dá pela visão e pela audição. E ele tinha que ficar olhando o tempo todo, atentamente, para a sala, para a aula, para o professor, não poderia virar a cabeça para o lado porque ele não iria aprender, ele ia ficar desatento. Quantas vezes nós passamos, né, por professores que não aceitam que o aluno abra a boca dentro da sala de aula. Cala a boca porque eu quero ensinar. Elas ainda estão vindas dessa relação. Eu sou o dono da verdade, eu sou o dono do conteúdo e vocês estão aí para me ouvir e a partir do que vocês me ouvem, vocês vão ter que aprender. Então, esta é uma relação de ensino-aprendizagem que foi aí durante séculos muito utilizada e ainda é utilizada por muitos professores. Né? Outras maneiras de ensinar e aprender são aquelas em que os professores são orientadores, fazem desafios, alunos realizam atividades, fazem tipos diferentes de ações e depois o professor discute com eles e eles então aprendem de uma forma mais abrangente, onde o aluno tem uma atividade muito mais ativa do que aquela simplesmente de ficar estático olhando para o professor. Porque mesmo que ele esteja fisicamente olhando para o professor, a cabeça dele pode estar distante, em outros, com seus pensamentos, em outros devaneios, e não estar nem realmente ouvindo aquilo que o professor está falando. Então, são maneiras diferentes de se perceber essa relação e os papéis dos alunos e professores. Mas também é preciso entender que não é possível ensinar
tudo a todos de uma só maneira, porque existem todas as especificidades e lógicas dos conteúdos. Então, os conteúdos fazem com que essas ações sejam diferentes. Eu não posso ensinar disciplinas que estão, vamos dizer, da área de exatas, a física, por exemplo, da mesma maneira que eu vou trabalhar com disciplinas de história ou com uma de artes. São disciplinas de áreas diferentes que propõem e têm metodologias diferentes pelo próprio sentido e a própria lógica dos seus conteúdos. Também englobam espaços, tempos e ambientes em que vai ocorrer essa ação de ensino. Qual é o objetivo e quais são as formas de avaliação que a instituição ou que o próprio professor consideram que são relevantes para mostrar que houve realmente aprendizagem por parte dos alunos. Aqui nós estamos falando apenas de avaliação da aprendizagem, não avaliação de uma forma global. Aqui nós temos, então, um quadro com vários teóricos que influenciaram a educação. Nem todos eles são educadores no sentido, mas de alguma forma eles são representados e vocês podem pesquisar sobre as suas diferentes maneiras de olhar a educação, o ensino, as formas de ensinar e as formas de aprender. São autores destacados das mais diferentes épocas, como Paulo Freire, apresentando a vocês, Vygotsky, nós temos Platão, nós temos Carl Rogers, Emília Ferreiro, esta aqui esta é Emília Ferreiro, aqui a Montessori, Maria Montessori, aqui é Jean Levy, aqui é Constance Camus, Sócrates, Pierre Lévy, Piaget, Éric Mazur e Helena Antipoff. Então, todos eles têm destaques na área de aprendizagem, de ensino, de maneira de ensinar, de considerar os alunos e os ambientes educacionais. Eles influenciam. Agora, todos eles partem de uma base comum. O que é ensinar, o que é aprender, o que é educação, qual é a relação que tem que haver entre professores e alunos. E nós vamos ver sobre isso, que isso interfere, a visão desses educadores interferem no próprio ambiente onde ocorre a relação de ensinar e aprender. Então, esta aqui é uma sala de aula. Qualquer um de nós, olhando isso aqui, vai dizer uma sala de aula já bem antiga, uma sala de aula onde o recurso principal era a voz do professor, que ficaria lá na frente, as lousas, e que os alunos enfileirados, então, aprendiam a partir daquilo que o professor queria ensinar. Mas nós temos aqui uma nova sala de aula, um novo modelo de ensinar e aprender. Então, vejam que existem professores e existem alunos, todos ocupados, realizando atividades. E é uma sala de aula. E se aprende, mas baseado em uma orientação teórica diferente da sala anterior. Aqui nós temos uma outra sala de aula, um outro movimento, uma outra relação também baseada em uma orientação teórica diferente. Aqui já com alunos adultos e trabalhando em um processo onde se dão privilegiando uma ação, mas nem sempre a do professor, mas eles todos estão de uma forma descontraída e plena de atenção nesse momento ao que aquela pessoa tem a dizer, que pode ser um professor ou não, até um deles, um colega que vai lá na frente e vai apresentar alguma experiência, algum tipo de atividade. E aqui, então, nós temos um outro material, um vídeo mostrando uma
outro tipo de aula, esta bem atual, onde as pessoas trabalham em equipe, trabalham em conjunto, se integram, fazem atividades coletivas, dentro de uma proposta teórica educacional de integração e colaboração, muito planejamento e avaliação das atividades de todos os que estão envolvidos. Bem, então nós vamos ver as relações que existem. Aquela sala de aula onde as crianças estão brincando, elas estão baseadas, é uma sala de aula chamada montessoriana, porque a base teórica que orienta a ação nesta sala de aula é a proposta por Maria Montessori, uma daquelas imagens, das fotos que vocês já viram anteriormente. Nesta imagem da sala, nós temos uma proposta de ensino que vai moldar a maneira como as pessoas percebem a realidade e se comportam. E aí, então, eu trouxe para vocês um trecho tirado da Wired, do depoimento da Marisa Mayer, que é a vice-presidente do Google, e ela falando dos dois criadores do Google. E ela diz: você não pode compreender o Google se não souber que os seus criadores, Larry Page e Sergey Brin, foram crianças Montessori, ou seja, eles participaram de atividades em salas como estas. Em uma escola Montessori, você vai pintar se tiver algo para transmitir, ou porque você quer fazer isto neste momento, não porque a professora manda. Vejam bem a diferença de ótica que existe nas relações professores e alunos aí. Esta é a maneira como o Larry e o Sergey lidam com os problemas. Eles estão sempre questionando por que isto tem que ser assim. Esta é a maneira como os cérebros deles foram programados desde cedo. Eu não dizia que eles foram programados, mas é uma vivência, uma experiência, uma construção de valores que vai além do conteúdo, do conhecimento. E este também é um papel do professor. Ele, à medida que ele vai envolvendo os seus alunos numa prática, numa ótica, numa maneira diferente de olhar o mundo, de olhar o conhecimento, de olhar a aprendizagem deles, ele vai transformando não apenas o conteúdo cognitivo dos seus conhecimentos, mas as suas práticas, os seus valores, a maneira como eles abordam, a maneira como eles veem, a visão de mundo que eles vão ter e que muitas delas permanecem para o resto da vida. Naquela sala que tem depois da origem do vídeo, nós temos então um outro momento em que como é que se dá esse tipo de ação? Então, aquela sala e aquele trabalho colaborativo é uma das práticas realizadas numa graduação que se iniciou em 2013 na Califórnia e que se chama Graduação em Artes, Tecnologia e Negócios de Inovação. A preocupação maior é que tanto na arte, na tecnologia, como nos negócios, fossem feitas atividades inovadoras, diferentes. Esse é o objetivo de aprendizagem principal desse processo, dessa abordagem. Permanentemente uma integração teoria e prática.
São formadas redes pelos estudantes, professores e um acréscimo, pessoas da sociedade, profissionais bem-sucedidos dessas áreas que estão trabalhando integrados com esses alunos, né? Desafios quinzenais ligados a necessidades e interesses dos alunos. Então, a partir da realidade deles, a partir da realidade dessas integrações com pessoas da sociedade, eles criam desafios que vão ser superados pelos alunos com o suporte e a orientação dos professores e desses outros profissionais. O que eles dizem? O foco está na criação, na invenção e no pensamento conceitual, orientados pelas experiências, talentos e influências de líderes de todos os setores, para formar a próxima geração de criadores disruptivos. Então, eles pensaram em transformar a sala de aula em um espaço de criação e criar desafios que pudessem ser superados pelos alunos, mas com a concepção de que eles precisavam também estar presentes e os líderes que têm experiência e conhecimento, então esse passado trazendo aqui, né? Então, o que nós vemos é que a internet ela faz uma diferença muito grande na maneira e no processo de se ensinar. Ela muda a nossa maneira de pensar, de ler e de organizar a nossa construção mental do saber. E aí diz um dos grandes teóricos da educação, que é Pierre Levy, das tecnologias, que é Pierre Levy. Os espaços virtuais em que podemos contatar pessoas interessadas nos mesmos assuntos para construir saberes de modo colaborativo. Os famosos MOOC, curso online aberto e massivo, são a prova clara e definitiva de tudo isso. Pessoas diferentes se integram para aprenderem juntas alguma coisa que possa ajudá-la a todas. O desafio da escola, portanto, é incorporar também o desenvolvimento de habilidades que não podem ser desempenhadas por máquinas, como a nossa capacidade de sermos criativos, intuitivos e sociais. Ou seja, temos que passar e ir além dos conteúdos, mas fazer algo com esses conteúdos que seja alguma coisa nos preparando para o futuro e para os futuros daqueles que serão as novas gerações de alunos que vão chegar à escola já com um conhecimento diferente, já tendo uma fluência tecnológica diferente e querendo mais, e querendo o diferente. As tecnologias e as formas de ensinar nos mostram, e aí são levantamentos feitos por especialistas do mundo inteiro que sistematizaram e nos disseram que, nas previsões deles, em 1 ano e meio, o aluno usa e traz para a escola o seu próprio dispositivo, laptop, tablet, mobile, são consequências da própria evolução da sociedade do uso desses recursos. Em 1 ano e meio, a sala de aula invertida será uma prática comum em todas as escolas. Além, em 2 ou 3 anos, vamos trabalhar com a realidade aumentada e a aprendizagem adaptativa. Em 4 ou 5 anos, nós chegaremos à aprendizagem personalizada, que é considerada por muitos como o futuro da educação. E a cultura maker, que é de fazer as coisas. Nós vamos chegar lá. E como será essa escola do futuro? É o que nós vamos ver agora neste vídeo. E se um dia aprender fosse apenas um jogo? Desafios em vez de lições, sistemas de pontos no lugar das notas. A fórmula do sucesso dos videogames poderia ser a base da pedagogia do futuro. É o que se chama de gamificação ou ludificação. Uma breve amostra. Em 2020, os alunos usam canetas digitais equipadas com câmeras. O trabalho é transmitido em tempo real para a tela do computador. Ou podem ser usadas mesas com superfícies táteis. O nível de concentração é monitorado por um sistema de captura do movimento dos olhos.
Se os professores ainda são responsáveis pela qualidade geral do ensino, a inteligência artificial é usada para adaptar as aulas às necessidades de cada aluno, resultando em um aprendizado direto e personalizado. Em 2030, a tecnologia é dominante dentro e fora da sala de aula. Os passeios culturais são enriquecidos por ferramentas contidas em pastas digitais. Em 2040, o ensino sofre uma mudança radical. Hologramas, estúdios virtuais e óculos de realidade aumentada se tornam a regra. O caminho para a interconectividade ajuda os alunos a se adaptar a um mundo em transformação. Ou seja, resumindo, a didática realmente é um processo de ensino tomado em seu conjunto. E ela é atemporal. Ela se adequa e ela se contextualiza e ela se moderniza, ela se atualiza, porque à medida que esse conjunto se altera, com a contextualização da didática, nós vamos ter novas relações de ensinar e aprender, ações diferenciadas, mas que sempre elas vão obedecer a alguns tipos de reflexões, de pensamentos que vêm sendo construídos por pensadores e teóricos de todos os tempos. Nós temos, então, em um contexto diferente, uma origem da estrutura da didática, da construção de um primeiro material que sistematizasse o tratado de ensinar a tudo e a todos, e que é feito por Comênios em um trabalho chamado a Didática Magna. Nós temos teorias diferenciadas de ensino construídas e elaboradas pelas práticas, as pesquisas, os procedimentos empíricos de diferentes autores em diferenciadas épocas e que orientam o pensamento e a formação de nós como professores e que vão nos ajudar a indicarmos e a definirmos qual a prática que nós vamos utilizar com os nossos alunos. Essas teorias de ensino, a maneira como trabalhamos e sistematizamos, principalmente entre as crianças mais jovens, elas modulam e vão além da simples formação cognitiva, mas as nossas escolhas, as práticas, os procedimentos, a maneira como pensamos e atuamos e que às vezes nós nos construímos a partir desses experimentos, né? Nós trabalhamos então também com a questão da didática, o ensino e as alterações que a internet podem propiciar para as nossas atividades, novas formas de ensinar mediadas pelas tecnologias e, afinal, o que será uma escola do futuro. Era o que tínhamos para falar sobre hoje.